Por que que você escolheu cirurgia geral? Olha, a cirurgia geral, ela nunca foi assim muito óbvio pra mim. Eu entrei na medicina sem saber muito assim sobre todas as especialidades. Eu achei que eu ia fazer pediatria quando eu entrei na faculdade, porque eu gosto de criança. Essa era a minha única justificativa. Eu gosto de criança, então eu vou fazer pediatria. E aí os anos da faculdade vão passando, né? Você vai tendo contato com as especialidades, vai amadurecendo. E aí, quando eu passei pela pediatria, eu vi que não tem nada a ver Gostar comigo, de criança né? com ser pediatra. E é um clínico que cuida de gente pequena. Eu falei, não, não tem nada a ver comigo isso daqui. E, né, pra quem não sabe, né, que o Vitor comentou no começo, eu e a Roberta somos primas. Quando eu entrei na faculdade, em 2013, a Roberta estava terminando o R1 da cirurgia geral. E a gente morou juntos até a Rô casar, em 2015. Ó. Então eu acompanhei a Rô na cirurgia geral, na residência da Procto. Então eu vi o dia a dia dela. E mesmo assim E quis, hein? mesmo assim, assim quis. Dúvida? Aí na faculdade, quando a gente começou a ter as aulas de cirurgia geral, eu comecei a gostar de estudar aqueles temas. Então eu comecei a gostar da teoria da cirurgia geral. Falei, beleza, a teoria tô gostando bastante, né? E a prática? E aí eu acho que teve algum dia, não sei se eu já estava fazendo os plantões do internato ou se eu fui com a Roberta acompanhar algum dia, que eu entrei numa cirurgia. E foi a primeira vez que eu vi uma barriga aberta. Acho que era um politrauma, uma lesão esplênica, era alguma coisa assim, aquele caos. E na hora que eu vi aquela barriga aberta, eu falei assim: nossa, mas isso daqui é um outro mundo que eu nunca tinha visto. E aí eu comecei a me fascinar mais e comecei daí a direcionar. Então foi lá para o final do quarto ano que eu comecei a pensar em de fato fazer cirurgia. E a Roberta falou: Meu, você tem certeza? O É negócio é isso punk. mesmo. O negócio é punk. E aí eu falei: Meu, não gosto de clínica, não gosto de ped. Aí eu falei: Beleza, eu gosto de centro cirúrgico. Aí, no sexto ano, eu fiz um estágio letivo de anestésio, que era para durar um mês, durou uma semana, porque eu odiei. Eu realmente eu odiei. Aí ficava fazendo Você falou, não tô do cálculo. lado certo da barraca. Aí fisiologia lá dos gases, dos sedativos, eu falei, ai, não. Aí, no outro mês, eu fiz o estágio letivo na cirurgia. Aí eu falei, ah, então, É isso beleza, mesmo. é isso mesmo. Foi assim que eu E por que que decidi. depois você escolheu endoscopia? Conta primeiro pro pessoal que a gente tem leigo, tem de tudo. Quem é o médico endoscopista, né? O que que é o médico endoscopista? Então, isso é interessante porque tem muita gente que não sabe que endoscopista é médico. Isso é Sério? verdade. Igual É tem gente que acha que verdade. anestesista não é médico. Tem muita gente que não sabe que quem faz endoscopia é um médico que já fez faculdade, especialização e subespecialização. Sim. Às vezes acha que é um técnico, igual técnico de radiologia, Aham. coisas assim. E então, o endoscopista ele é um médico que fez faculdade, fez uma especialização e fez a subespecialização, né? Para fazer a endoscopia, você pode fazer 3 anos de cirurgia geral, 2 anos de endoscopia, ou 2 de clínica médica e 2 de endoscopia, ou 2 de clínica, 2 de gastroclínica e 2 de endoscopia. Quando eu estava na faculdade, na Residência. residência, eu sempre gostei muito de aparelho digestivo, trato gastrointestinal. Então, eu gostava muito das cirurgias eh, gástricas, das cirurgias da Procto, e De roubar minhas de gastré. roubar as gastré do Igor. A gente saía na mão por essas coisas. E aí, a residência de Procto aqui do HUSF, ela é muito boa, né? Ela é muito forte. Então, eu gostava muito quando eu passava no estágio da Procto. A Roberta Procto, aprendia na marra com ela, querendo ou não. Então, Procto sempre foi um flerte. Aí eu falei, não, mas endoscopia, né? Porque eu tinha curiosidade, eu não sabia como que era a rotina do endoscopista, como que funcionava o dia a dia dessa especialidade, eu não sabia nada, porque o nosso contato durante a faculdade É e pouco até com durante a endoscopia. residência é muito pouco, né? Sim. Aí eu falei, meu, vou fazer estágio em endoscopia. Então, até o final do R2, eu estava em dúvida entre procto e endoscopia. E aí eu fiz estágio em São Paulo, em 3 serviços diferentes. E aí eu falei, ai, quer saber? Eu acho que eu vou nessa de endoscopia, parece uma boa. E aí
aí o R3 inteiro fiquei estudando para a prova de residência. E no fim, Estudou clínica. estudei Porque clínica. cai clínica, Quem pra não quem não sabe, sabe. Sim, sim. metade da prova é clínica médica. Então, meu plano era gabaritar a cirurgia e não zerar a clínica. Deu certo. E aí, Deu certo, detalhe, ela foi pro Sírio-Libanês fazer residência Deu de endoscopia. bastante Deu certo. bastante passei certo. numa residência muito boa. E é isso, fico muito feliz com a minha escolha. Confesso que nos primeiros meses da residência de endoscopia eu senti um baque, sentia saudades de operar, sentia saudades da rotina ali de ambulatório, passa visita, opera, porque é uma rotina do dia a dia muito diferente da Sim. rotina da cirurgia geral, da procto, né, que era a minha outra opção. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui pegando gosto, eu fui E a entendendo. gente começa a ver desafio dentro da nossa especialidade, né? Do tipo, passar o Exatamente. endoscópico melhor. Você... Procedimentos É. endoscópicos já mais avançados. E aí foi isso. Foi assim que eu caí na endoscopia e não me arrependo da minha Show escolha. de bola. E a Muito bom. Roberta, Rô, por que cirurgia e depois por que procto? Nossa. Ó, cirurgia, para vocês terem ideia, eu escolhi fazer ali no 12º semestre que eu pus cirurgia geral como opção. Nos 45 Nos do segundo 45 tempo. do era segundo antes? tempo. Então, eu entrei falando, eu quero ser cardio. Aí, entrei na liga de cardio. Clássico. Né, o clássico, né? Eu também. Então, nós somos primas e na nossa família tinha minha mãe de médica, né? De referência, né? Da área médica e ela era clínica geral. Aí entra pensando em cardio, aí passou um tempo, eu falei, não quero esse negócio aqui de cardiologia, não gostei. Aí depois pensei em psiquiatria, fiz a liga de psiquiatria, a gente até fundou a liga de psiquiatria na minha época. Legal. A gente fundou. E aí, tipo, a liga funcionava super bem. A gente tinha várias reuniões clínicas, né? A professora Regina levava caso, a gente discutia. Daí eu fui vendo e falei, bom, acho que esse negócio não é pra mim, não vai dar certo. Eu já não bato muito bem, se eu ficar nesse negócio aqui, não vai dar muito certo. Aí foi indo. Aí eu falei, eu preciso escolher alguma clínica pra mim, né? Tipo, porque a gente vai chegando no meio da faculdade, né? Vai vindo aquela coisa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí eu falei, bom, eu vou escolher uma clínica pra mim. Falei, eu gostei de pediatria. Gostei de pediatria. Aí Eu não vai sabia. ser pediatria. Vou pra pediatria, né? Então, vou fazer pediatria e tal. Então, comecei pediatria. Nisso, tipo, o centro cirúrgico, pra mim, não era um ambiente que eu gostava. Não era pra mim, era um ambiente hostil, né? Aí, chegou no estágio ali do 5º semestre, a gente passava no Mário Gatti, na clínica cirúrgica lá, na nossa época. E aí eu passava a visita, eu adorava os casos, as discussões, mas eu olhava assim, todo dia algum residente chorava na visita. Era aquele clima de guerra, de Nossa. tensão, de sangue, suor, lágrimas, né, da residência. Caos. E pergunta pra um e não sabe, e aí toma esporro. Eu falei, nossa, não, é legal, mas eu não vou aguentar, não vou dar conta de uma residência de cirurgia geral. Deixa eu ficar na pediatria. Me formei no meio do ano. E com aquela você se formou coisa. querendo pediatria. Eu me formei naquela dúvida, né? Pô, vou fazer pediatria, vou fazer cirurgia geral. E aí, tipo, no meu 12º semestre, é o semestre que a gente passa na cirúrgica, né? Nossa, falei, gente, eu gosto muito disso, mas será que eu tenho habilidade manual pra isso, né? Será que vai dar certo um negócio desse? Ai, mas é muito sofrido. Nossa, é muito pesado, eu não vou dar conta. E aí eu fiquei nesse dilema, eu me formei no meio do ano e eu fui trabalhar em PSF, né? Então ali você tem contato com todas as áreas e pediatria. Aí, viu? Aí eu vi o dia a dia da pediatria, né? E aí eu falei, nossa, se eu fizer pediatria vai ter que ser para neonato, porque aqui a clínica da criança não dá. Não é para mim, eu preciso de um procedimento, eu preciso de alguma coisa. Então, quando eu prestei a residência, eu ainda estava na dúvida. E eu prestei as duas. Eu prestei pediatria e prestei cirurgia geral. Eu tô sempre na dúvida da especialidade. E aí, acabou que eu falei assim, eu quero cirurgia. Eu conheci o serviço da HUSF. Eu achava um serviço muito bom. Os chefes eu achava muito bom. E o meu estágio tinha sido excelente. Eu, no meu internato, eu tinha
feito cistostomia, eu tinha passado dreno de tórax. O hospital, na época, era menor, então a gente não tinha subespecialidades de residência. Então, era uma residência de cirurgia geral que você fazia tudo. Você fazia uro, você fazia procto, você fazia tudo. Você era o residente da cirurgia de todas as tudo. especialidades, né? E aí, eu falei assim, bom, eu vou fazer cirurgia, mas só se eu passar na HUSF. Senão, eu vou para pediatria. Porque nos outros serviços, eu acho que eu não dou conta. Que eu achava que era pesado pelo meu trauma lá do Mário Gatti, né? Então, acabei prestando as duas. Passou aqui. Passei aqui, para minha surpresa. Passei bem, assim, não precisou rodar lista, nem nada. Fiquei muito feliz. E fiquei na lista de pediatria. Só que daí eu comecei aqui e falei, não, é isso aqui que eu preciso para minha vida, né? Porque preciso de procedimento, eu preciso do movimento, do trauma. Eu era mais nova, né? Hoje em dia eu acho que eu não preciso mais tanto disso. Mas na época era o que... Foi assim, uma paixão que eu tava resistindo. Então, primeira vez que eu vi uma cirurgia, eu tive essa mesma sensação. Nossa, que coisa linda. Falei, nossa, como a gente é bonito por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Né? E teve uma frase que me marcou muito no meu internato, né, do tipo, cirurgia, não sei o que, eu falei, eu comentei com o chefe, com o Carlos Martinez, que era o nosso professor, falei, tô na dúvida, professor, se eu faço pediatria, se eu faço cirurgia, ele, que pediatria? Você tem que vir para cirurgia, aqui a gente cura com as mãos. E isso deu um impacto em mim tão grande, assim, que eu falei, nossa, é verdade, aqui a gente tem o poder de curar com as mãos, né? Então, eu me apaixonei no estágio, e aí eu dei a sorte de passar e da roleta do destino me ajudar na escolha. Legal. E veio. E Muito veio. bom. Mas é muito legal isso, porque assim, acho que muita gente... Porque a gente que sabe da rotina antes do que é a rotina do R1, a gente tenta ainda ir para outros lados que não são cirúrgicos, né? Comigo também foi assim, era cardio, porque assim, você sabia como é cansativo e é muito importante você saber. Sim. Porque às vezes as pessoas entram assim, eu quero cirurgia desde o começo e vai até o fim querendo cirurgia e nunca vai no centro cirúrgico e acompanha só o lado maravilhoso da cirurgia, que é o centro cirúrgico, que não acompanha a rotina do R1. E você teve a rotina do R1, eu acompanhei a rotina do R1, a Roberta sabia como era a rotina, por isso que a gente se nega e a cirurgia meio que puxa a gente e fala, é isso, você vai aguentar. Quando você sabe o caos que é, e eu li uma frase que tava de dedicatória do mestrado de alguém que falava que era no meio do caos que nasce uma estrela. Uma estrela. Uma estrela. A Roberta, na dedicatória do mestrado Minha dela... frase acho que é de quem que é essa frase? Alguém vai falar no YouTube pra gente, de quem é a frase, mas pra mim a frase é da Roberta, porque eu li, eu falei, da Roberta. Ela me ajudou no meu mestrado, eu peguei o dela pra ler, e aí tava isso, falei, é muita frase da Roberta. E eu coloquei no fim da minha residência de Uro, mar calmo nunca fez bom marinheiro, porque é bem isso mesmo, assim, a gente precisa do caos pra entender como centrar no meio do caos, né? E é bom fazer o estágio letivo, né? Por exemplo, eu também já pensei em fazer cirurgia geral. Aí, o que eu fiz? Tive o meu período de estágio letivo, quando eu tava na faculdade, falei, vou lá, né? Aí falei com a R1 da cirurgia geral, era a Lívia. Ela falou, beleza, tô passando na enfermaria. Então era no nosso... A Lívia foi minha igual. Então foi na época. Aí eu falei assim, vou passar... Vocês tiveram o dom de estagiário dentro do Não, vocês nem tiveram. Você foi muito insignificante. Não, mas vocês nem me viram mesmo. Aí eu fui lá com a Lívia falou assim, tô na enfermaria. A enfermaria chega a que horas, né? Nossa, 3h30. 3h30 da manhã ela tava lá. Eu cheguei no primeiro dia, cheguei umas 5 horas da manhã, ela já tava a 1000 por hora, indo pra lá e pra cá. Aí fui na segunda, fui na terça. Aí na quarta-feira tinha um ambulatório também, já não fui. Aí eu falei, não, beleza, não é cirurgia geral que eu quero. É importante fazer pra excluir ou pra falar, não, é isso mesmo. Então, foi uma coisa bem importante mesmo. E agora eu quero perguntar uma coisa pra Monique. Monique, conte pra gente como que foi ser dupla de residência desse rapaz aqui do Igor. Gente, teve alguma coisa? Tem uma hérnia aqui nas costas de tanto carregar o Igor, 3 anos. 3 anos. É que eu falava isso pra todo mundo. Falava, gente, tô com uma hérnia aqui, ó. Não, eu tô brincando. Olha, foi excelente, porque
Eu e o Igor, nós entramos na primeira leva dessa de 3 anos, porque antes cirurgia geral eram 2 anos, Ah. né? Mudou bem no nosso ano. Mudou bem no nosso ano. E tinham poucas vagas de 3 Poucas. anos. Só duas. Eram, Duas Eu e vagas. Monique. Os dois, as duas peças. porque era uma época que tava assim, cirurgia geral 3 anos ou área básica cirúrgica 2 anos. Então, o R1 e o R2 nós éramos em 6. Aí o R3 foi só eu e o Igor. Mas eu vou dizer, foi muito bom ter o Igor, porque eu acho que ele me incentivava, porque o Igor é um cara assim, não tem medo, ele pega e faz, e vai, e vamos. E eu era um pouco medrosa, assim, às vezes chegava um procedimento, assim, na urgência, aí eu falava, não, mas calma, como que é o passo a passo mesmo do procedimento? Aí o Igor olhava no meu olho e falava, vamos. E aí eu falava, mas você sabe, ele, a gente vai saber. E aí a gente ia junto e resolvia. Então, eu acho que foi bom pra mim ter uma dupla mais corajosa do que eu. Porque eu sinto que eu era um pouco medrosa, sabe? E Mas é engraçado que a gente estava muito. Porque a Monique era a razão que eu precisava. E eu acho que eu era a emoção que ela Emoção e a precisava. razão. às deu vezes eu dava certo. umas freadas nele. Eu lembro que Sim. teve um abscesso cervical que chegou na urgência, né? E a Monique, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Eu falei, Monique, a gente vai dar conta. Você sabe a teoria, não sabe? Sei. Então vamos lá, Monique, revisa os passos. Ela assim, assim, assado. Eu falei, só passar e nós vamos fazer isso agora, Monique. Foi mesmo. Fizemos. Então, assim, é meio que assim, a gente se equilibrava, né? E acho que foi uma dupla improvável, né? Porque a gente. Improvável. A Monique formou 6 meses depois de mim. A gente se conhecia na faculdade, mas nunca tivemos uma amizade, né, É. Monique? E acho que a residência é muito legal por isso. Acho que depois que você se É, né? forma, você começa a criar um vínculo de pessoas que você jamais teria a oportunidade de ser amigo. E a É Monique verdade. foi uma das minhas gratas surpresas da residência, porque Nossa. você, não, é verdade, assim, você conhece uma pessoa extraordinária que você fala assim, meu Deus, como que eu... 6 anos a gente morando não na é... mesma cidade. É, 6 meses de diferença, 6 a gente meses de não foi diferença, amigo. né? E a É. oportunidade, a residência te dá essas oportunidades, né? É, acho que foi muito produtiva essa dupla, né, Monique? Foi, passamos Vários vários perrengues. apuros, muitas Você histórias. lembra de Sim. algum perrengue aí, Monique? Ó, tem uma história muito boa que sempre que a gente se encontra, a gente comenta essa história. Começo da residência, assim, primeiro semestre do R1, eu tava no estágio do pronto-socorro e o Igor tava no estágio da enfermaria. Dois... Era fim de semana. sempre a dupla do pronto-socorro e enfermaria, ou eles se matam no final da R1, É. ou eles terminam se amando, porque é complexo. É complexo. Quem tá no pronto-socorro e enfermaria tem que andar lado a lado. Porque se o cara do pronto-socorro sobe o caso Torto. quadrado pra enfermaria, o cara da enfermaria no dia seguinte roda. Enfim. É. Aí chegou uma hemorragia digestiva no pronto-socorro. Aí a gente compensou o paciente, estava de jejum, foi para fazer a endoscopia. Era um paciente hepatopata cirrótico. Aí foi para endoscopia fazer ligadura elástica. Durante a endoscopia, uma das ligaduras, né? Ligadura é um elastiquinho que a gente usa para amarrar a variz. Ela escapou. E nisso que ela escapou, começou um sangramento ativo, de difícil controle. O endoscopista tentou de tudo para controlar, não conseguiu, o paciente ficou sangrando ativo do esôfago. E aí a endoscopia ela é no corredor do pronto-socorro, né? Então o paciente veio na maca assim, o pessoal trouxe correndo para a sala de emergência, falou assim: precisa passar um balão, que é o balão de Sangsteak Blackmore, que é um balão que a gente insufla no estômago e no esôfago para tamponar Fazer um aquele efeito sangramento, né? compressivo, assim. Um procedimento assim de Colocar o emergência. dedinho, né? É. Colocar o dedinho. Colocar o dedo onde tá Aperta sangrando. Sempre. tudo e para de sangrar. Aperta tudo, deixa o cara balonado, que a gente Uhum. fala, e aí dali 24 horas você desinsufla o balão e vê se parou de sangrar ou não. Sim. Enfim, aí eu tava lá, no pronto-socorro, e aí eu vi o pessoal da endoscopia vindo correndo com o meu paciente. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí entrou na sala de emergência, começou a monitorizar, aí eu comecei a repassar tudo que eu precisava fazer na cabeça. Eu falei, vamos entubar? Pega o balão, cadê o balão? Vai na farmácia. Aí nisso, o Igor passando assim de bobeira no pronto-socorro. Pior erro do R1. É passar, De bobeira no pronto-socorro. Eu falei, Igor, me ajuda. Preciso entubar e passar um balão nesse paciente. Aí o Igor já arregaçou assim Ele já feliz Aqui, ó, da a vida. Né? manga, Pendurei o jaleco. pendurou o jaleco e falou, então bora.
Aí a gente foi junto lá, a gente entubou o paciente, e aí a gente passou lá o balão junto, aí R1, né? E fala, ai, quanto que insufla mesmo? Como que é mesmo que faz? Aí foi um ajudando o outro, deu tudo certo. Esse paciente Sobreviveu. sobreviveu, Olha que foi legal. de alta para casa. Os casos E é marcantes da residência, isso, né? 2 R1s da cirurgia tendo um dia de sucesso. E é uma coisa que... A Monique. Eu Estudo preciso. duplo cego que deu certo! Eu preciso abrir um parênteses. A Monique sempre teve os melhores jargões da residência. Então, Ah, é. assim, às vezes você falava assim, Monique, eu tô cansado hoje. Ela virava e falava assim: você comeu? Comi. Você operou? Operei. Então tá ótimo. Ou então ela falava assim, nossa, Monique, hoje eu tô triste. Ela chora agora e ri depois. R1, né? R1, então. Boa, já clássico. estimulava, né? Maravilha. E agora eu quero perguntar pra Roberta, né? Agora que a gente já falou com a Monique, vamos perguntar pra Roberta como que foi ser chefe de plantão com a Monique, sua prima, e com essa fera, esse Igor também, né? A gente tava vindo aqui pro podcast, a Monique falou assim, e aí, vamos lembrar de uma história marcante, né? Falei, é duro, porque quem bate acaba que não lembra. Agora quem apanha lembra muito, né? Então, se for perguntar pra eles, eles devem ter um monte de história. Minha surtando, minha dando bronca. Os dois eu conheço desde de que eles são alunos, né? São internos. Então, a Monique, né? Mas Desde que nasceu. desde que nasceu, né? Inclusive, fala, amor, pega lá um copo de água, dá R$1. Ela pagava R$1 pra mim na casa da minha avó. Mas que eu o real na pegava pra época ela. era $1. Valia bastante. Valia bastante. Ó, então, assim, história marcante, assim, eu não lembro de uma pra contar, né? Eu lembro do Igor como interno reclamando pra mim, pra um chefe, falando, ai, a Roberta é muito brava, a Roberta é descompensada naquele pronto-socorro. E eu Grita e brava. Eles... de residente, né? Residente, eu acho que residente de cirurgia geral, mulher. Que a gente tá num ambiente meio Hostil, né? hostil, né? Um É. ambiente que é um ambiente de homem. Machista, Né? né? Sim. Tem um machismo ali por trás, mas assim, eu acho que se a gente soubesse impor nesse ambiente, né? A gente vai ter o mesmo sucesso que qualquer homem teria. Eu não Sim. falo nem em questão disso, mas é um ambiente hostil. Sim. Então acaba que se você não se impõe de uma certa forma, ai, a coitada, ai, a fraca. Mas se a gente se impõe também, a gente é a louca. Então eu falava, Dani, se pode me chamar de louca, eu sou grossa mesmo, o negócio é resolver o problema. Sim. Então o bonito foi chorar, né? Que eu era Gente, louca. que brava. Ah. Passei lá no pronto-socorro com ela como aluno. Falei, meu Deus, muito brava essa Muito mulher. brava. Meu Deus do céu. Tá bom, vai escutando. Entrou no R1, passou-se uns meses, a pessoa foi falar pro mesmo chefe que estava se tornando quem ele não queria. Quem? A Eu. Roberta. Falei assim, chefe, eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia. Quem é a Roberta? Por quê? Tô grosso e surtado. Mas tô resolvendo, tô igual ela. Então assim, acaba que é um ambiente hostil, pronto-socorro, a gente lida com trauma, com hemorragias digestivas, então é hostil. A Monique e o Igor, quando entraram, né, eu dava ainda bastante plantão Sim. no HUSF, então eu dava plantão à distância, ficava de P2, chegasse urgência, eles me ligavam para chamar, passava visita de enfermaria com eles. Acho que eu dei bastante bronca, mas assim, Mas olha, a gente não teve me muita arrependo sorte. de ter bronca, Uhum. de ter dado broncas neles, né? Eu acho que o residente tá ali, desde que a gente dê bronca para ensinar e Sim. para ter uma É. conduta adequada, uma postura adequada, ajudar no momento necessário ali no plantão, porque a gente tá ali não para pôr o residente para trabalhar pra gente, a gente tá ali para ensinar ele, né? Sim. Eu sei que não acontece assim 100% das vezes, mas eu encarava assim. E aí, quando eles entraram e eu tinha esse plantão à distância, eu resolvi fazer um tirão de tráqueo com eles. Ah, é? Falava, ó, quando vocês estiverem no rodízio lá da UTI, né? Vocês, lá tá sempre tendo tráqueo pra fazer. Uhum. Eu me disponho a vir no meu P2. Só por parceria mesmo, Ela- que eu não tava olha só. ganhando Ela nada. viu. Caramba. Eu e o Igor, a gente fazia buscativa na UTI. Exato, Ia na se UTI é e de fala, tá traque, quantos nós dias vamos fazer. entubado?
Chama a gente. E a gente Sim. fez muita track, a Roberta ia na parceria mesmo, e Olha ensinou só, a hein? gente, assim. Então a gente teve muita sorte, de verdade, Rô. Você sabe, eu já É. falei isso, porque a Roberta sempre cobrou muito, sempre foi muito exigente, mas assim, ela resolvia o pronto-socorro, e quando ela tava em casa, você ligava, precisava operar, não é, deixa pra amanhã, é, estou indo. Ah, é Sim. verdade. É, Teve um baleado, né, teve, com teve. você, que A você me gente ligou. operou, eu nunca esqueço isso, assim, e a gente aprende sobre postura e sobre, assim, você tá ali pelo paciente. Então, eu nunca esqueço que chegou um baleado no meu plantão do R1, eu liguei e falei, Roberta, ele tá ruim, vem. A gente já ligou pro centro cirúrgico, tá? A Roberta chegou em 2 minutos no hospital, não sei como, e ela olhou e falou assim, por que esse paciente não está na sala? E a gente catou a maca, eu e ela, subimos pro centro cirúrgico, o anestesista, mas eu não arrumei. Ela falou, não importa, o paciente está entrando agora. A gente já se lavou, assim, correndo, entrou, e aí Sim. o paciente tava muito grave. Era uma lesão grave, né? E eu lembro Nossa. que, assim, era uma lesão extremamente grave. Eu lembro que o anestesista falou assim, mas por que vocês vão operar? Esse paciente já era. E a Roberta falou uma frase que eu jamais esqueço. Eu não saio de casa eu não saio de casa pensando nisso. Nós vamos operar esse paciente até o final. Até realmente ele não tiver pulso. Enquanto ele tiver, eu vou estar aqui fazendo o meu melhor. Eu espero que o senhor faça o seu melhor. E no Caramba. fim da cirurgia, o anestesista pediu desculpas. Enfim, assim, acontece. Mas é, É estresse de é estresse, a plantão, gente né? entende, Tá mas todo assim, mundo estressado, é a adrenalina do trauma, é paciente jovem, é paciente com lesão grave. Lógico, a gente discute muito, né, até onde a gente pode ir, mas assim, enquanto a gente puder enquanto a salvar gente. uma doença que É. é uma doença benigna, né? Um trauma, não foi um paciente que tá em paliativo, né? É uma doença aguda. É. Então, a gente precisa tentar Fazer aí. o Eu acho que máximo eu pra reverter, aprendi né? muito com a E Roberta. a gente falando de pronto-socorro, eu também lembro. Olha, eu fiz clínica médica, a Roberta não foi diretamente a minha chefe, mas é uma história que eu até já contei aqui em outro episódio, É né? verdade. De como, quando eu era aluno, né? Fiz USP também, né? E a Roberta foi minha professora. E aí, eu sempre tive ela, nossa, que professora rígida, brava, né? Aquele pensamento. Aí eu me formei, entrei na clínica médica de residente, né? E eu lembro que teve um domingo que eu tava de plantão lá no pronto-socorro do HUSP, e no domingo fica só eu e um chefe, né? E aí foi o pior plantão da minha Nossa. vida. Esse plantão não parava de chegar coisa, chegou um paciente infartado, que aí fez um BAVT, o paciente chocou, teve que entubar, fazer um monte de coisa. Teve uma Nossa. outra paciente que estava séptica, muito ruim também, teve que fazer um monte de procedimento. E era um domingo que a Roberta estava de plantão de chefe pela cirurgia geral. Isso que eu sempre ressalto que é muito legal ali no HUSP, porque a gente sempre tá junto ali, a clínica médica com a cirurgia geral. Quando aperta um, o outro vai ajudar o outro. E eu lembro que o meu chefe estava numa outra intercorrência da enfermaria, eu precisava entubar o paciente, depois passar um marca-passo, a Roberta estava do meu lado, com o laringo ali na mão, vai, pode ir, vamos. Ela me ajudou, fez tudo ali. Nossa, foi sensacional, enquanto o meu chefe estava resolvendo intercorrência no outro setor, que era a enfermaria, então me ajudou muito. Nossa, foi um baita domingo e mudou totalmente a minha imagem da A Roberta. Agora, visão, né? nossa, Não. a visão. Porque assim, olha, eu falei, olha, ela é brava, mas o que ela ajuda é sensacional. Quando ela Mas é que viu ali, quando chegava a é, Roberta no plantão, a gente falava, graças a Deus, vai resolver o é, plantão. sim, Daí ela E- só chegava e fazia assim, o que que tem? Que você é, vai ver esse caso, você vai ver esse caso, eu vou ver esse caso. Por que que esse aqui tá aqui ainda? Porque não sei o quê. É. Manda um Esse aviso aqui- desse, vai Esse esse. daqui tem que subir pra enfermaria. Resolvia, né? sim, é legal que é tudo em prol do paciente, né? Isso Lógico. é pra ajudar Sim, o sim. paciente, isso é Às sensacional. vezes as pessoas olham externamente, né? Falam, mas por que tudo isso, né? É porque a gente sabe que o tempo às vezes faz diferença, Com certeza. né? O tempo É. faz diferença em muitos casos. Sim. É. E às vezes a gente está acostumado com aquela morosidade do nosso sistema, né? O sistema demora. Demora mesmo. E aí eu falo, né? Ou a gente se encaixa o sistema, né? Ou a gente sai dele, porque é difícil, né? É uma luta, né? Todo dia. Todo dia. É uma luta. Professoras, como vocês enxergam a criação da parte de subespecialidades aí na cirurgia geral? Vocês veem como algo bom para os residentes de cirurgia geral ou mais negativo por não ter tanto contato com até os procedimentos de outras especialidades? A gente até comentou disso, né? Vocês falam assim. Tem muita sub, Tem no muita serviço. Nos subespecialidade. serviços. Assim, ó, eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ter.
o especialista, ele vai conduzir melhor aquele caso. Não tem Sim, jeito, Não tem jeito. É. Sim. né? O cirurgião geral, a gente foi formado para saber conduzir bem um trauma, né? Saber conduzir bem ali uma Pronto-socorro, né? vesícula, um abdômen agudo, um pronto-socorro. Agora, se a gente for falar em termos, tratar um cálculo renal, tratar uma doença inflamatória, um câncer, né? Tem que ter a especialidade. E quando a gente está num serviço que tem a sub, o residente de cirurgia geral, ele se sente prejudicado, obviamente, porque vai diminuir o número de procedimentos e o residente, o que ele quer? Ele quer procedimento. Ele tá Sim. louco por procedimento, ele quer procedimento. Agora, a qualidade do aprendizado desse residente, quando ele passar ali no estágio da sub, Isso é muito vai melhor. ser É. muito melhor. E a oportunidade aí A de... oportunidade dele ver o dia a dia de como que é aquela sub, Sim, né? É diferente quando ele É. tá ali com a especialidade. Com Então, certeza. verdade. assim, e fora que no nosso país faltam especialistas, né? O número de formandos que a gente tem para o número de vagas de residência, ela é totalmente desproporcional. Sim, é Então, verdade. assim, se você tem a vantagem de ter o especialista, eu acho que isso aprimora o aprendizado do residente, da cirurgia geral, do interno. Eu acho que a abertura de residência, posso falar no HUSF, que é o ambiente que eu sempre vivi, que eu fui Sim. criada, eu formei, fiz tudo ali, a qualidade do serviço, ela melhorou. Com a abertura de residência da coloproctologia, com a abertura de residência da uro, da pediátrica, da onco. Sim, Eu acho que a qualidade do serviço, ela melhora. Ela melhora É. muito. é verdade.